Existem lugares no México onde o sol não ilumina. Ele apenas queima. Lugares onde o calor não dá vida, mas acelera a putrefação. Veracruz tem muitas costas desse tipo. Praias douradas que escondem histórias que ninguém quer desenterrar. Histórias que apodrecem sob a areia, como um corpo sem nome. Hoje, não vamos falar de um fantasma, nem de uma lenda urbana. Hoje, vamos falar de um horror real. Um horror que respirava, comia e dormia numa casa à beira-mar. Um pesadelo familiar, enterrado à vista de todos. Chamo-me Mateo Del Valle e isto é Realidade Proibida. A história de hoje é uma ferida aberta. Uma ferida que o sistema se recusou a tratar. E que prova que os monstros mais assustadores são muitas vezes aqueles que partilham o nosso sangue. Se acha que estas histórias devem ser contadas, se acha que o silêncio é cúmplice do mal, então subscreva e junte-se a mim na escuridão. Porque por vezes a verdade precisa que alguém se atreva a encarar-lhe a cara. Tudo começou com um processo. Mais um numa pilha que ameaçava desabar sobre a secretária de Carmen Mendoza. Carmen era assistente social, jovem, idealista, recém-transferida para o escritório do DIF, nesta pequena faixa costeira de Veracruz. O dossiê tinha uma etiqueta simples: Família Moreno. Acompanhamento por potencial negligência. Uma etiqueta que não dizia nada. Uma mentira burocrática. Carmen leu os relatórios anteriores. Eram sucintos, frios. Visita domiciliária realizada. Os menores apresentam falta de cuidados com a higiene pessoal. Recomendação emitida. Segunda visita. A situação persiste. Advertência aos tutores legais. Os tutores legais eram 2 irmãos. Joaquim e Ricardo Moreno. Homens do mar. Pelo menos era o que diziam. Homens pouco falantes e de olhar severo. Viveram numa casa de blocos de cimento sem pintura, a poucos metros da praia. Uma casa que parecia respirar sal e tristeza. Oficialmente, cuidavam dos seus sobrinhos. Os filhos de uma irmã que, segundo eles, tinha partido para o norte e nunca mais voltou. 4 crianças. 2 rapazes, 2 raparigas, com idades entre os 6 e os 14 anos. Ninguém na aldeia falava muito sobre eles. Quando se mencionava a casa dos Moreno, as pessoas baixavam os olhos. Mudavam de assunto. Um silêncio pesado, denso como o ar antes da tempestade. Carmen sentiu uma pontada de preocupação. Não era apenas negligência. Ela sentia isso nas entranhas. Havia algo mais, algo que ninguém ousava mencionar. Ela decidiu ir lá, sem avisar, quebrar o protocolo. Ela queria ver a verdade nua e crua. Estacionou o seu velho tsuru a um quarteirão de distância. O sol do meio-dia era um martelo na sua cabeça. O som das ondas era um murmúrio constante, quase zombeteiro. Ela aproximou-se da porta. Não havia campainha. Bateu com os nós dos dedos. O som era oco, morto. Ela esperou. Nada. Bateu novamente com mais força. A porta abriu-se com um rangido agudo. Era Joaquim. Sem camisa, o peito queimado pelo sol e a pele curtida. Ele olhou para ela sem expressão. Os seus olhos eram como 2 pedras opacas. O que quer? A sua voz era grave. Carmen sentiu um arrepio percorrer o seu corpo, apesar dos 40 graus de calor. Sou Carmen Mendoza, do DIF. Vim ver as crianças. O homem não se mexeu. Bloqueava a entrada com o seu corpo. Elas estão bem. Mesmo assim, tenho de as ver. É o meu trabalho. Uma tensão elétrica enchia o ar. Por um segundo, Carmen pensou que ele ia bater-lhe a porta na cara. Ou pior ainda. Mas então, do fundo da casa escura, uma voz gritou: Deixa-a entrar, Joaquim. É alguém do governo.
Se não a deixares entrar, eles vão voltar para nos chatear. Era Ricardo. Joaquim afastou-se relutantemente. Carmen entrou, e o horror atingiu-a em cheio. Não era a desordem, não era a sujidade, era o cheiro. Uma mistura de umidade, suor rançoso, peixe e outra coisa qualquer. Algo doce e podre. O cheiro do abandono. E do medo. O interior da casa estava mergulhado numa penumbra perpétua. As poucas janelas estavam cobertas com plástico sujo. A luz do sol lutava para entrar, mas morria na soleira. No centro da única divisão estavam as crianças, sentadas no chão de terra batida, em silêncio. 4 pequenas sombras. Os seus olhares estavam vazios, perdidas. Não brincavam, não falavam, simplesmente existiam. O mais velho, um rapaz de cerca de 14 anos, tinha o olhar de um velho. Uma menina, talvez com 10 anos, abraçava os joelhos, balançava-se, para a frente e para trás, para a frente e para trás, um movimento rítmico, hipnótico, como se tentasse escapar do seu próprio corpo. Carmen ajoelhou-se tentando sorrir. O sorriso parecia uma máscara de gesso. Olá. Chamo-me Carmen. Como se chamam? Silêncio. Apenas o som do balanço suave da menina. E a respiração pesada dos 2 homens que a observavam da porta. Eram como 2 abutres à espera. Carmen concentrou a sua atenção na mais pequena das meninas. Ela parecia ter 6 ou 7 anos. O cabelo estava emaranhado, cheio de nós. Ela segurava uma boneca nas mãos, uma boneca partida. Faltava-lhe um olho e um braço. Que boneca bonita, disse Carmen, com a voz mais suave possível. A menina não olhou para ela, mas os seus pequenos dedos apertaram a boneca com mais força. Carmen reparou em algo. No rosto da boneca, alguém tinha desenhado com um pedaço de carvão. Tinha desenhado uma barba e olhos furiosos. Um arrepio percorreu as costas de Carmen. Um arrepio gelado, impactante. Ela olhou novamente para as crianças e então percebeu o que seu cérebro se recusara a processar no início. A menina que balançava. O menino mais velho, de 14 anos, ambos tinham os mesmos olhos, uma cor castanha muito particular. Mas não era só isso. Tinham a mesma pequena verruga perto da sobrancelha esquerda, a mesma que Ricardo Moreno, o irmão que estava encostado à parede. E a menina, aquela com a boneca, o queixo dela. Aquela forma quadrada, quase idêntica à de Joaquim. O tio que lhe abriu a porta. Não eram apenas tios e sobrinhos. A verdade era um monstro que emergia das sombras. Uma abominação genética inscrita nos seus rostos. Carmen sentiu náuseas. Um gosto metálico invadiu a sua boca. Levantou-se lentamente. As suas pernas tremiam. Tenho de ir embora. Joaquim sorriu. Era um sorriso sem alegria. Uma careta que esticava os lábios sobre dentes amarelados. Quando quiser, senhorita. Carmen dirigiu-se para a porta, sentindo 4 pares de olhos de homens em sua nuca e 4 pares de olhos de crianças, vazios, perdidos. Ela saiu para o sol ofuscante. O ar fresco teve o efeito de um tapa. Ela encostou-se à parede do seu carro e vomitou. Vomitou a sua impotência, o seu nojo, o seu terror. O sistema não tinha visto negligência. O sistema tinha decidido não ver o incesto. Porque era mais fácil. Porque era mais simples. Porque classificar o horror num arquivo é menos complicado do que enfrentá-lo. Mas Carmen não dormiu naquela noite. As imagens das crianças repetiam-se na sua mente. Os seus olhos, vazios. O balanço rítmico da menina. A boneca com a barba pintada. Cada detalhe era uma peça de um puzzle monstruoso.
Como é que isto tinha começado? Há quanto tempo durava? O silêncio da aldeia já não era um mistério. Era cumplicidade. Uma covardia coletiva. No dia seguinte, Carmen não foi ao escritório. Foi ao arquivo municipal. Procurou certidões de nascimento, registros, qualquer coisa. O que encontrou confirmou o seu pior pesadelo. As 4 crianças estavam registradas como sendo filhas da irmã desaparecida. Mas na rubrica pai, o espaço estava em branco. Pai desconhecido. 4 vezes. Era uma mentira perfeita. Uma fachada de papel que escondia uma realidade podre. Carmen começou a falar com os idosos da aldeia. No início, ela só encontrou portas fechadas, olhares evasivos. Não se fala sobre isso, minha filha. São assuntos deles. Mas Carmen insistiu. Com o desespero de quem sabe que cada minuto de silêncio é uma tortura a mais para as crianças. Finalmente, uma senhora idosa, proprietária de uma pequena mercearia, decidiu falar. Fê-lo em voz baixa, enquanto olhava constantemente para a rua. A mãe do Joaquim e do Ricardo era uma mulher dura, mais dura do que o marido. O velho bebia. Batia-lhes, a ela, as crianças. Dizem que o diabo vivia naquela casa há muito tempo. A velha fez uma pausa. As suas mãos enrugadas tremiam. A irmã, Helena, era a mais nova, a mais bonita. Quando ela cresceu, os irmãos não a deixavam ter namorado. Eles tinham ciúmes. Diziam que a estavam a proteger. Não era ciúme, era possessão. Um dia, Helena começou a mudar, a engordar. As pessoas cochichavam. Ela teve o seu primeiro filho, o mais velho, aquele que se parece com Ricardo. A velha fez o sinal da cruz. Depois, ela teve o segundo, e as pessoas já não se contentavam em cochichar, mas ninguém fazia nada. E por quê? Perguntou Carmen, com a voz quebrada. A velha olhou para ela com os seus olhos cansados, olhos que tinham visto tudo, porque os morenos são pessoas problemáticas, violentas. Ninguém queria meter-se com eles, e as autoridades só vêm aqui para os votos ou para os subornos. A história tomou forma na mente de Carmen, uma tragédia em 3 atos. Primeiro, a rigidez do pai. Depois, a repetição do padrão pelos filhos. Helena, a irmã, não era uma presença distante. Ela foi a primeira a sofrer. Viveu confinada na própria casa, submetida à pressão dos próprios irmãos. Até que, um dia, simplesmente desapareceu. Houve quem dissesse que se afogara no mar. Silenciado para sempre. E as crianças? As crianças eram a herança viva desse inferno. Filhos e sobrinhos. Primos e irmãos. Um emaranhado de relações proibidas que os tinha destruído. Isolados do mundo, com o segredo a apodrecer dentro deles. Carmen sentiu o peso dessa história. O peso de gerações de sofrimento. Já não era apenas um caso. Era uma missão. Ela tinha de tirar aquelas crianças dali. Custe o que custasse. Com um relatório detalhado e o testemunho anônimo da velha senhora, Carmen foi falar com o seu superior direto, Javier Ricaldi. Um homem na casa dos 50 anos, com o cinismo incrustado em cada ruga do seu rosto. Estava no sistema há 30 anos. E o sistema tinha-o esvaziado por dentro. Carmen expôs-lhe o caso. Com a voz trêmula de urgência e horror, falou do incesto, da violência, das crianças aprisionadas. Ricaldi ouviu-a sem a interromper. O seu olhar estava fixo no ecrã do computador, onde consultava os seus e-mails. De vez em quando, digitava alguma coisa. Quando Carmen terminou, houve um silêncio. Um silêncio longo e pesado. Ricaldi suspirou. Era um suspiro de irritação.
como se o horror relatado por Carmen fosse apenas um incômodo na sua tarde. Ouça, Mendoza. Ele não a chamou de Carmen. Chamou-a pelo seu apelido, criando assim uma distância. Você é nova aqui. Ainda leva as coisas muito a peito. Carmen olhou para ele incrédula. Senhor, estamos a falar de abusos contínuos, de crimes. Essas crianças estão em perigo iminente. Ricaldi recostou-se na cadeira. A cadeira rangeu, gemendo. Tem provas, um teste de ADN, um testemunho assinado pelas crianças? Porque o que me traz aqui são suposições, intuições. As semelhanças físicas são evidentes. O contexto, o testemunho dos vizinhos. Replicou Carmen, sentindo a frustração a queimar-lhe a garganta. As semelhanças são comuns nas famílias das pequenas aldeias. O contexto são boatos. E o testemunho não assinado de uma senhora idosa não vale nada num tribunal. Disse Ricaldi com uma calma exasperante. Senhora Mendoza, agora trata-se de um caso de pessoas desaparecidas, se a irmã está morta, e de abuso sexual. Isso é da competência de outra jurisdição. Preencha o formulário 2B para o Ministério Público especializado em crimes sexuais e contra a família. O sistema não procurava justiça. Procurava classificar o horror em arquivos. Classificá-lo, arquivá-lo até que fosse esquecido. Carmen sentiu um frio glacial no estômago. E enquanto eu preencho o formulário, o que acontece às crianças? Ricaldi encolheu os ombros. Um gesto mínimo. Um universo de indiferença. Faça o seu trabalho, Mendoza. Preencha os papéis. O sistema tratará disso. Mas o sistema não era uma entidade de justiça. Era um labirinto de corredores e escritórios, concebido para que pessoas como Carmen se perdessem nele. Para que a urgência se diluísse nos carimbos e nas assinaturas. Carmen saiu do escritório de Ricaldi. As suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar a caneta para preencher aquele maldito formulário. Sentou-se à sua secretária. O ar-condicionado do escritório parecia-lhe gelado. Sentia as paredes a fecharem-se à sua volta. Estava sozinha. O sistema tinha-lhe virado as costas. Tinha-a deixado sozinha com os seus monstros. Ela decidiu ir à polícia municipal. Talvez eles... O comandante responsável recebeu-a num pequeno escritório que cheirava a café queimado e suor. Era um homem corpulento, com um bigode espesso. Ele ouviu a história de Carmen, de braços cruzados. A sua expressão não mudou. Quando ela terminou, o comandante inclinou-se para ser à frente. Ouça, menina. Compreendo a sua preocupação. Ele usou a palavra preocupação. Não queixa. Não crime. Mas os morenos são daqui. Sempre foram. São pessoas complicadas. Se fizermos um escândalo sem provas sólidas, isso vai complicar a nossa tarefa. Complicar a tarefa? Repetiu Carmen, incrédula. 4 crianças estão a ser torturadas. O comandante suspirou. O mesmo suspiro cansado de Ricaldi. O suspiro do burocrata. É um assunto familiar, senhorita. Muito delicado. A lei diz que só podemos intervir em caso de queixa oficial de uma vítima direta. Ou de uma ordem de um juiz. E para isso precisa do que o seu chefe lhe disse. Provas. Carmen levantou-se. Sentiu uma onda de raiva tão pura, tão intensa, que por um momento temeu gritar. E se uma dessas crianças fosse encontrada morta? Então, você teria provas? O comandante não respondeu. Limitou-se a encolher os ombros. O mesmo gesto. A mesma indiferença. O mesmo sistema podre. Carmen saiu da esquadra. O sol da tarde batia-lhe no rosto. Mas ela já não sentia o calor.
sentia apenas um frio profundo, o frio da solidão. O frio de saber que estava a lutar contra um monstro de duas cabeças. Uma era a família Moreno. A outra era o sistema que os protegia com a sua inação. Carmen passou os dias seguintes no inferno burocrático. Preencheu o formulário 2B, depois o 3C e o anexo 7. Cada formulário era uma promessa de ação que se perdia num arquivo. Cada ligação para o Ministério Público era transferida para outra extensão. O advogado não está disponível. A pessoa responsável pelo caso está em viagem. Ligue na próxima semana. Mentiras, desculpas, paredes de papel e vozes anônimas do outro lado da linha. Entretanto, a imagem das crianças não a abandonava. O balanço da menina. O olhar vazio do menino mais velho. Ela decidiu que não podia esperar. Se o sistema não agisse, ela agiria. Começou a ir todos os dias à casa dos Moreno. Levava comida, frutas, leite. No início, os irmãos e irmãs olhavam para ela com desconfiança, mas deixavam-na entrar. Talvez pensassem que, se a deixassem fazer o seu trabalho, ela acabaria por se cansar e deixá-los em paz. Carmen sentava-se no chão com as crianças. Ela não lhes fazia perguntas. Não tentava arrancar-lhes confissões. Simplesmente estava lá. Falava com eles em voz baixa. Contava-lhes histórias. Desenhava para eles num caderno que tinha comprado. Aos poucos, aconteceu um milagre. Uma pequena mudança. A menina que balançava parou de fazê-lo um dia enquanto Carmen lhe lia uma história. Ela ficou imóvel, a ouvir. O menino mais velho, aquele que tinha o olhar de um idoso, aceitou um dia uma maçã que ela lhe ofereceu. Ele comeu-a lentamente, sem olhar para ela. Mas comeu-a. E a menina, aquela com a boneca partida. Um dia, enquanto Carmen desenhava uma casa com um sol sorridente, a menina aproximou-se, pegou num lápis amarelo e pintou o sol. Foi um gesto minúsculo, mas para Carmen, foi como se o universo tivesse mudado. Era a primeira vez que ela via uma das crianças fazer algo por iniciativa própria. Criar algo. Não apenas existir. Naquele momento, Carmen soube que havia uma centelha de vida nelas. Uma pequena chama que o horror não conseguiu extinguir completamente. E ela jurou protegê-la com a própria vida. Foi com a menina que ela criou o vínculo mais forte. Ela chamava-se Luna, um nome lindo para uma vida tão sombria. Um dia, Carmen trouxe-lhe uma boneca nova, uma boneca completa, com os 2 olhos e os 2 braços. Luna pegou nela. Olhou para ela por um longo tempo. Depois, olhou para Carmen. E pela primeira vez, os seus olhos não estavam vazios. Havia uma pergunta no seu olhar. Naquela tarde, quando os irmãos Moreno saíram supostamente para pescar, Carmen ficou sozinha com as crianças. Luna pegou na sua mão. Levou-a para um canto escuro da casa. Ela enfiou a mãozinha num buraco na parede de cimento e tirou algo de lá. Eram desenhos, feitos em pedaços de papel craft, em caixas de cartão velhas. Ela entregou-os a Carmen. Carmen olhou para eles e ficou sem fôlego. Não eram desenhos de casas com sóis sorridentes. Eram desenhos de monstros. Grandes silhuetas escuras, sem rosto, que pairavam sobre pequenas silhuetas. Num dos desenhos, uma menina chorava. E a grande silhueta tinha barba, como a da boneca partida, como a do seu tio Joaquim. Noutro, uma pequena silhueta estava deitada numa cama, e outra grande silhueta, com uma verruga acima da sobrancelha, estava sobre ela, como o seu tio Ricardo. Era a confissão silenciosa de um inferno, a prova que o sistema exigia dela. O testemunho de uma menina que não podia falar,
mas que podia desenhar a sua dor. Carmen abraçou Luna. A menina tremia como uma folha. Obrigada, murmurou Carmen. Obrigada por confiar em mim. Prometo que vou tirar-te daí. Ela saiu de casa com os desenhos escondidos na bolsa. O seu coração batia ao mesmo tempo de alegria e terror. Ela tinha as provas. Agora, o sistema não teria mais desculpas. Na manhã seguinte, Carmen invadiu o gabinete do procurador. Não marcou hora. Não esperou pela sua vez. Exigiu falar com o procurador responsável. Após 1 hora de espera e olhares hostis das secretárias, foi finalmente recebida. A procuradora era uma mulher de aparência severa, usando óculos de armação grossa. Ela ouviu Carmen. Ela olhou para os desenhos. Sua expressão era indecifrável. Esses desenhos são perturbadores, admitiu ela. Mas um advogado de defesa poderia argumentar que se trata de fantasias infantis. Não são fantasias, exclamou Carmen. Veja os detalhes. A verruga, a barba, são iguais às dos meus tios. A procuradora suspirou. O mesmo suspiro. O som oficial da indiferença. Senhora Mendoza, para obter um mandado de busca e um mandado de exame dos menores, preciso de mais. Um juiz não me concederá apenas com base nisso. Precisamos de um testemunho direto. A menina não consegue falar. Ela está aterrorizada, disse Carmen, desesperada. Então, receio ter as mãos atadas, disse a procuradora, e começou a arquivar papéis na sua secretária. Era um sinal claro. A reunião tinha terminado. Mais uma vez, o sistema tinha-lhe fechado a porta. Carmen saiu dali com uma sensação de vazio absoluto. A raiva tinha dado lugar ao desespero. Conduziu sem rumo ao longo da costa. O mar, que antes lhe parecia magnífico, agora parecia-lhe um gigantesco túmulo aquático. Um lugar onde os segredos se afogavam. Ela parou num miradouro. Chorou. Chorou pelas crianças. Chorou pela sua própria impotência. Chorou por um mundo que permitia a existência de casas como a dos Moreno. Então, tomou uma decisão. Uma decisão perigosa, ilegal. Se o sistema não salvava as crianças, ela o faria. Naquela noite, sob o manto de uma tempestade que se aproximava do Golfo, Carmen voltou para casa. Ela esperou. Ela viu os irmãos Moreno saírem e entrarem numa velha carrinha. Eles iam para a aldeia, provavelmente para beber. Era a sua oportunidade. Ela entrou na casa. As crianças estavam encolhidas num canto, assustadas com os trovões. Vamos embora, disse Carmen. Venham comigo. Vou levá-los para um lugar seguro. As crianças olharam para ela. Havia medo nos seus olhos, mas também um lampejo de esperança. Luna foi a primeira a levantar-se. Ela pegou na mão de Carmen. Depois, os outros seguiram-na. Ela colocou-os no seu carro. 4 pequenos corpos trêmulos no banco de trás. E ela pegou no volante. Ela conduziu a noite toda, afastando-se de Veracruz, em direção à cidade do México, onde ela esperava encontrar um ramo do sistema menos corrupto, menos indiferente. Tecnicamente, era um rapto, um crime. Mas Carmen sabia que era a única coisa moralmente correta a fazer. O final desta história não é feliz. Não há parada da vitória para Carmen. Não há redenção mágica para as crianças. A realidade é muito mais cruel. Carmen conseguiu colocar as crianças num lar especializado na capital. Mas o seu ato teve consequências. Ela foi despedida. Foi acusada de rapto de crianças. Um advogado voluntário, comovido com a sua história, conseguiu uma pena suspensa. Mas a sua carreira de assistente social estava acabada. O sistema a puniu por ter feito o que ele não ousou fazer.
os irmãos Moreno, acabaram por ser investigados. Mas sem o testemunho direto das crianças, demasiado traumatizadas para falar, as provas eram circunstanciais. Foram condenados por negligência e abandono. Foram condenados a alguns anos de prisão. Nunca pagaram pelo verdadeiro crime. A casa na praia de Veracruz permaneceu vazia. O vento e o sal corroem-na lentamente, apagando as provas físicas de um horror que nunca será esquecido por aqueles que o viveram. E as crianças? Estão em segurança, fisicamente, mas as suas almas estão destroçadas. Luna, a menina dos desenhos, passou anos sem falar. Hoje, em terapia, ela começou a dizer algumas palavras. O menino mais velho luta contra a raiva e a depressão. Os outros dois vivem num mundo de medos e pesadelos. A cicatriz que carregam é invisível, mas é a mais profunda de todas. O sistema não falhou uma única vez. Falhou em todas as etapas. Falhou ao ignorar os primeiros sinais. Falhou ao transformar a tragédia em burocracia. Falhou ao proteger os culpados com a sua lentidão e indiferença. Falhou ao punir a única pessoa que ousou agir. Esta história não é uma exceção. Ela reflete milhares de outras histórias que estão a acontecer neste exato momento, em casas fechadas, em aldeias silenciosas, sob o olhar cego de um sistema que prefere arquivar o horror a enfrentá-lo. A verdadeira realidade proibida não são os monstros. É a indiferença que lhes permite existir. Chamo-me Mateo Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.